Como é que eu vou publicar Reels se eu não quero aparecer e tenho poucas peças? Pois é, esta pergunta fazem-me muitas vezes e eu resolvi hoje vir aqui falar um bocadinho sobre este assunto. Eu sou Isabel, do Maria Coração Ateliê, e como uma senhora, uma colega, uma ilustre colega, verdade, já foram ver o canal do YouTube dela, um canal novo, em português, e muito elegante. Vai ficar daqui. Natália Rodrigues ou Liarte Handmade. Essa senhora disse que chamou-me no outro dia visionária. Sim, eu, além de fazer crochê, o que eu gosto mesmo é de vir abanar um bocadinho este mundo. Candeia que vai à frente alemia 2 vezes e às vezes custa muito, mas o que é certo é que eu já há uns tempos para cá ando constantemente a dizer façam reels, façam reels. Eu falo de Facebook, é o mundo, o meu mundo, o mundo onde eu me mexo melhor. Adaptem, quem só trabalha no Instagram, por favor adapte. Os do TikTok são muito diferentes. Investiguem, pesquisem, mas pode ser que algumas ideias que eu deixo aqui também sirvam. Então, ideias para fazer Reels quando se tem poucas peças. Os Reels são vídeos pequenitos, convém que tenham no mínimo 15 segundos, porquê? Porque nunca se sabe, pode evoluir e um dia ser monetizada no Facebook. E vídeos inferiores a 15 segundos não contabilizam. Por isso, faço entre 15 a 30, 25, 30 segundos. A não ser que tenha uma história, que tenha, enfim, já outro assunto, mas de início faço até 25, 30 segundos. Há muitas ideias, mesmo que só tenha meia dúzia de peças e que esteja a começar. Pode fazer com o telemóvel, a partir da peça, começando a apanhar a peça de perto e a afastar, cria curiosidade, como pode ser ao contrário, vai fazer a mesma coisa. Faça 2 vídeos, quer dizer, não faça a mesma técnica em 2 vídeos seguintes, para criar ali alguma dinâmica com o público. Pode fazer os Reels, convém que passe por uma edição. Eu não edito muito, não mexo muito na imagem, nem muito nem pouco, por norma não mexo na imagem, não acrescento filtro, faço ao pé de uma janela, com claridade do dia, porque a da noite a luz mesmo que se tenha uma ring light é muito difícil, é muito diferente, altera muito. Façam de dia, numa pequena aplicação, há várias de vídeo, escolham a que se adaptam melhor. Elas acabam por ser todas mais ou menos parecidas, há umas mais simples, outras mais complexas. Mas vejam, experimentem, eu não vou recomendar nenhuma, porque aquilo que é bom para mim pode não ser bom para os outros, mas nada como experimentar. Tirem o som, a não ser que tenham um som ambiente bom, água a cair, passarinhos logo de manhã ou coisa do género. No meu caso, por exemplo, ouve-se às vezes uma moto, um caminhão a passar, só ao fim de semana é que é melhor. Por norma, eu tiro o som, depois quando subo ou quando publico no Facebook, escolho uma música que tenha no Facebook. Não vou escolher música da aplicação, porque isso depois entra em conflito com os direitos de autor que o Facebook protege, e não é fácil depois explicar, e depois podemos ter sanções, o Facebook retira o alcance das nossas publicações, é muito complicado. Faça, tire-lhe o som, ponha o seu nome, ou não ponha uns brilhozinhos, ponha o que quiser, ou não ponha nada, tire-lhe pelo menos o som, mas isso consegue fazer publicando no Facebook, consegue tirar o seu som e pôr uma música do próprio Facebook. De preferência, ponha uma música que tenha lá a dizer isenta
de royalties, ou isento de royalties, qualquer coisa assim, para não entrar, para não ter mais problemas. Prontos, também não estamos aqui para perder muito tempo e para perdermos tempo com problemas, por favor, isso não vale a pena. Outras ideias, há tantas que eu tenho que ter aqui uma lista na minha frente, porque há muitas. Mostrar o mesmo trabalho de várias maneiras. Pode pedir à inteligência artificial que faça várias imagens do mesmo trabalho em vários ambientes e com fotografias fazer um vídeo. Se é possível. Toda a gente se lembra dos PowerPoints. Os PowerPoints eram basicamente isso. Fazia-se apresentações de trabalhos com os PowerPoints. Fotos de vários pormenores. Não quero mostrar o esquema completo, não faz mal. Mostre de pormenores. Como é que... Eu falo de toalhas porque, enfim, é o meu mundo, o meu nicho. Adapte para o seu. Do caseado da primeira carreira, do canto, metade do canto só, várias fotografias de vários pormenores, não dá o esquema inteiro, que às vezes podem ter receio e eu compreendo perfeitamente, porque se puser o esquema muito visível, às vezes as pessoas reclamam que, agora já não reclamam tanto, já não ligo também, mas podem dizer, mostra o esquema completo para se poder copiar. Há pessoas que dizem isso, exatamente. É assim, não se deve pôr o esquema completo, não é para evitar cópias, porque as pessoas conseguem ir buscar onde quiserem. Isso não vá por aí, porque não consegue evitar que copiem. Esqueça, não vá por aí. Não se deve pôr eu pus, e eu estou sempre a avisar isso, não sigam muito o meu Facebook, não sigam no sentido, não é de exemplo, porque eu tentei captar também artesãs, porque eu tanto vendia a peça pronta como o material, como as fotocópias. Por isso eu atirei para várias frentes. Foi errado. É muito difícil hoje dar a volta, mas vale começar uma página nova. Atirei em todos os sentidos. Pronto, apanhei ali uma pandemia que se vendia muito bem material e tal e coisa e precisava de rentabilizar muito bem o meu crochê. Se quer só vender peças prontas, evite pôr muitos pormenores inteiros. Porquê? Porque isso vai chamar colegas. Isso vai chamar artesãs. Chamar aqui no sentido de que vai cativar, o algoritmo vai indicar para outras artesãs. Quem compra não está propriamente muito interessado se o esquema é esquinudo, se tem ponto cruzado, porque não sabe esses pormenores técnicos. Gosta de ver é ali o pontinho certinho bem feito. Por isso, tire fotografias e monte um reel com várias fotografias seguido. Não publicar as fotografias só. Não funciona tão bem, porque depois perde-se ali. Se for um reel, quem quer comprar uma toalha, mostra ali os vários pontinhos e o bordado e tal, cuidado para não ter linhas, para não ter coisas tortas, que às vezes estamos tão entusiasmadas que não escolhemos bem as fotografias, mas pronto, façam um reel de vários pormenores. Não ligue se alguém disser não se vê bem o esquema. Não, a intenção não é proteger o esquema de cópias, é sim proteger o seu público, o seu algoritmo de chamar colegas, porque podemos ter muitos seguidores e eu sei perfeitamente que 90% dos 60 mil seguidores que eu tenho no Facebook devem ser artesãs, devem ser pessoas que fazem crochê, mas eu conduzi as coisas para isso. Isso não tem mal nenhum. Ora bem, o antes e o depois. Se já não tem, se só tem a peça pronta, veja se consegue fazer uma montagem dos vários percursos, de ir buscar ainda novelos iguais, se calhar uma peça igual, ir fazendo assim. Ou então começa já a estar atenta, quando for começar uma peça, vá fazendo pequenos, ou fotos,
ou pequenos vídeos de 5 segundos e no fim monte-os todos. Aproveitando isso, se for começar uma peça, ponha a peça e ponha, por exemplo, 2 novelos ou não sei, veja como vai fazer, se tem bordado de várias cores, se não, ou escolha 2 pontos ou 2 cores, de preferência 2 cores, porque quem vai comprar a peça olha mais para a cor do que para os pontos, do que para o esquema, quer é o resultado final bonito e não interessa se é com corações, se é com borboletas. E ponha, ao editar a foto, o vídeo, ponha 1 e 2, uma opção e outra, porque, e eu falo isto com muita, é uma voz de experiência muito grande, que ultimamente tenho estado a trabalhar um bocadinho isso para poder vir para aqui dizer. Publicações que tenham uma pergunta, desculpem, eu estava a pensar agora aqui noutra coisa, que tenham uma pergunta, mas de resposta fácil, ou de resposta pessoal. Eu deixo aqui uma dica, eu já fiz esta publicações há uns dias, por isso se quiserem podem usar por exemplo, fazer um reel ou uma foto das vossas mãos a trabalhar e perguntar com quem aprenderam. É evidente que isso é uma pergunta que vai chamar muitas artesãs, mas pronto, se for um bocadinho por aí o que vocês pretendam, também dá. Ou então façam perguntas, quem é que na sua família usava mais crochê, a avó materna, a avó materna ou paterna, uma peça que se lembram de crochê da vossa infância. Façam as perguntas conforme o público que vocês querem atingir. É evidente que eu, como tenho um público muito grande e preciso que o meu algoritmo grande, e tenho consciência que 90% são artesãs, eu fiz a pergunta com quem é que aprendeu a fazer crochê. Se quer atingir um público para comprar peças, vá fazer uma pergunta que toque no emocional desse público, nas recordações de infância. Isso é incrível. Pode não vender, porque nem todas as publicações são para vender. Tem que haver publicações, porque as publicações para venda não são as que mais movimentam a página, são as outras. São aquelas publicações que nós transmitimos emoções. Uma publicação de venda, pouca emoção transmite, e essa não causa comentários, essa não... São aquelas outras publicações, por isso se está agora a começar no crochê, ou começar uma página, lembre-se de ir encontrando o equilíbrio. Se quer publicar uma coisa para vender, publique antes uma que vá movimentar a página, ela vai aparecer no feed de muita gente e depois então publica uma que tenha uma peça para vender, ok? Vá pensando. O processo de criação, e aqui, as mãos, há tanta forma de filmar, de gravar as mãos. Eu lembro-me que ao princípio tinha um lenço por ao pescoço, tipo cascola, um lenço tipo tira, em que dava um nó ou 2 e pendurava aqui o telemóvel. Quantas vezes à noite estou a trabalhar e pronto, e lembro-me que até estou a olhar para o ponto e estou a ver isto, dava uma imagem bonita agora a desejar boa noite às pessoas. Abro o abata que tenho, né? Porque como sabem eu trabalho à noite, ou o fecho do casaco, penduro aqui o telemóvel virado para baixo, basta equilibrar o telemóvel os 15 segundos, não é preciso equilibrar mais do que isso, pronto. Ver o que é que apanha, cuidado sempre com o que se apanha na imagem. E às vezes basta isso, nem imaginam a movimentação. Um Reels pode não vender, mas que dá muito movimento, dá, e nós precisamos do movimento, porque
Podemos ter uma montra, isto falando em montras das lojas físicas, a montra pode estar espetacular. Se não tiver a rua movimento, se for uma rua muito parada, por isso a nossa página tem que ter movimento, não se preocupem demasiado em fazer publicações só para venda, porque o público às vezes nota isso. Passa outras imagens mais leves, também não precisa de aparecer. Apareça uma vez por mês, que é tal coisa, somos todas muito bonitas, mas não somos nenhumas Margaridas Corceiros, nem Kikas Cerqueira Gomes, nem coisa do género. Por isso, enfim, apareça só de vez em quando, porque é preciso, também é preciso, agora fora de brincadeiras, também é preciso aparecer para o público nos identificar, porque o público, toalhas, por exemplo, há muito quem venda. Nós temos que agregar algum valor à nossa toalha, ao nosso produto, ou emocional, ou qualquer um outro, ou a nossa voz, ou qualquer coisa que cative o nosso público, porque hoje em dia crochê muita gente faz. Complicado, não é? Temos que ter mais qualquer coisa. As mãos a fazer crochê, a escolha das cores e dos materiais, como combinar a peça com a decoração da casa. Hoje o ChatGPT ajuda, ou a inteligência artificial. Eu como só trabalho com o ChatGPT nesse aspecto de fotografias, a peça fotografada em ambientes diferentes, um vídeo a dobrar, a embalar ou a preparar uma encomenda, é muito bonito. Se manda... Também pode ser um vídeo meio feito, não tem nenhuma encomenda para enviar, não faz mal. Assim como também pode simular receber uma encomenda, não está a fazer mal a ninguém. Geralmente nesses vídeos o som ambiente é muito, muito engraçado. Eu tenho, de vez em quando, não são os vídeos mais bonitos, mas os barulhos e a curiosidade é incrível, dá ali um motor incrível. Receber uma encomenda, olha, embale qualquer material que tem. Não um material pronto, não é? Material a receber. Embala em plástico, num envelope que tenha aquelas coisinhas. Interessa é fazer barulho e conseguir captar o barulho disso e o estar ali, a curiosidade das pessoas verem a tesoura, a cortar o plástico, o envelope, e depois a abrir, a tirar, aquilo mexe, a curiosidade mexe. Por isso, são mais ideias. Ou então embalar, com um cheirinho, com um papel de seda, com um brinde. Simule, não tem nenhuma encomenda para enviar, simule, mas não minta. Uma coisa é simular, outra coisa é prometer na imagem que manda isto, aquilo e outra coisa. Nunca se lembra de mandar roçados, que se corre mal porque eles derretem, ou velas, ou coisa. É preciso cuidado. Mas pode, não invente. Quer dizer, não ponha lá coisas de brinde que depois não envia, porque vai abrir o apetite às pessoas, é muito complicado. Mas pode simular, qual é o problema? Contar a história. É uma coisa bonita, que fica sempre muito bem e as pessoas nunca se lembram, que é dar nomes às peças, como se fosse para um catálogo, o Chuva de Estrelas, o Noite de Luar, o Jardim Encantado, não sei, arranje. Escolha um tema de preferência. Eu tenho tendência aos marítimos e à natureza. Escolha os seus, ou cantores de rock, ou cantores de fado, ou termos portugueses, tipo azulejo, tipo qualquer coisa assim. Escolha o seu tema, que é para as pessoas, o público, pense sempre no público, identificar consigo. Conta a história do nome que vai dar à peça, enfim, há muita coisa. Erros e o que aprendeu com os erros. Eu de vez em quando faço isso e é uma coisa que tem muito movimento, no YouTube
Ainda o último vídeo que fiz, que foi esclarecer uma coisa que eu, há uns 2 anos, penso eu, num passo a passo, não esclareci bem, assumi, mas aí já é preciso ter muito público, ter alguma segurança, ter já alguma imagem de marca, alguma autoridade do assunto para ter força para mostrar um erro e como corrigiu o erro. O desmanchar, eu uma vez fiz um reel também, o desmanchar, o puxar o fio e o desmanchar, causa um determinado efeito hipnótico, é engraçado. Nesse dia tinha um som de chuva no reel, também foi interessante. Dá algum movimento. Perguntas, isso já falei, são muito importantes. Mostrar os bastidores, produção da semana, ou qualquer coisa assim. Cuidado com as imagens. Isto mostrar os bastidores, às vezes, arrume-os primeiro, porque há bastidores. Porque é assim, é evidente que nós podemos ter as coisas desarrumadas, porque estivemos à procura de qualquer coisa, porque isto, aquilo e outra coisa. Mas lembre-se sempre de uma coisa: uma boa imagem demora, se for preciso, anos a construir. E uma má imagem demora 3 segundos. Se aparece pelas primeiras vezes, eu nunca mais me esqueço. Eu na altura tinha isto é um cherry, um mostruário deste género. E não tinha tido ainda possibilidades de ir buscar as cruzetas todas brancas. Estava a usar das cores que aqui tinha. E até era um que depois caiu, partiu-se. Que enfim, as possibilidades económicas não são sempre boas. Passamos... e geralmente quem começa a fazer crochê para vender é porque precisa. Porque senão oferecia. Eu já tive alturas em que o fiz, e me fiz muito ponto cruz, e mandava tudo para a ajuda de berço ou para outros orfanatos. Por isso, quando começamos para vender é porque às vezes as coisas não estão a 100%. E eu tive. Essa senhora ainda é minha amiga, mas ela sabe, dá de certeza que está a ouvir e sabe. Magoou-me. Porque chamar-me a atenção do facto de as cruzetas não estarem todas brancas, não serem todas brancas. Por isso tenham nota que às vezes o que está por trás, o nosso decote, é preferível virem com ar simples do que virem querer parecer aquilo que não são, porque depois dá asneira. Enfim, eu não vou pronunciar mais, porque eu já sou muito direta, por isso, mostrar bastidores da mesa de trabalho é sempre bonito, mas ela de preferência. Pode ter a chávena do café, de preferência com café, a chávena vazia não. Está a ver? Há sim estas pequenas coisitas que mostra a chávena ainda com café. A chávena vazia, está vazia, não se sabe há quanto tempo. Está a perceber onde é que eu quero chegar? Às vezes é complicado. Se mostra a planta, mostra a planta com saúde. Se ela não tem grande saúde, se tem uma folhita seca ou se está meio amarelada, é preferível não a ter. Está a perceber onde é que eu quero chegar? Pronto, é por aí. Cuidados para conservar as peças. Isto é extremamente importante. Se queremos atingir esta palavra, pronto, se queremos um público que compre peças, vá falando, vá mostrando como é que a passa a ferro, como é que a põe a secar, que deve ser na horizontal, com uma toalha turca por baixo, qualquer coisa assim, a dobrar as peças numa gaveta com um sabonete, com um cheirinho, com um saquinho feito em crochê no meio das peças, uma gaveta, abre a gaveta, põe lá, tira. Isso faz recordar qualquer coisa de infância, de casa da avó, isso bate cá dentro, independentemente das idades. Isso é daqueles
códigos emocionais, aqueles que se usa muito, pronto, quem trabalha com marketing usa muito isso. Pode reaproveitar um reel antigo, eu estou a falar para pessoas que ainda têm poucas publicações, mas quem sabe, não republique, que o Facebook não gosta muito, é preferível voltá-lo a publicar de novo, mudar-lhe a música, mudar-lhe qualquer coisa ou não mudar nada. Eu muitas das vezes vou descarregar Reels, porque o Facebook permite, ao fim de ano e meio, 2 anos, dá para descarregar o Reel, fica com ele na mesma no Facebook e volta. Não vá lá partilhá-lo novamente, que isso nunca funciona. Isso não bate bem. Pode ir buscá-lo ou dar-lhe outra música, ou por isso simplesmente como está. Não tem problema nenhum. Mostrar a evolução do trabalho e por fim, só me resta dizer, penso eu, muita coisa ainda haveria para falar, mas já dá aqui uns toquezinhos, já deu para dar aqui umas ideias, mas eu volto a dizer, por favor, não é publicar 6 ou 7 coisas num dia e depois estar uma semana sem aparecer. Não faça isso. Não funciona. Mantenha uma certa constância. Se é durante a noite, publique durante a noite, escolha os melhores horários, os horários que lhe der jeito, mas 1, 2 por dia, 3, 4 por dia, paciência. Vai intercalando um vídeo, uma publicação, uma coisa para entreter. Eu já mostrei aqui, as inteligências artificiais dão para brincar, sopas de letras. Nem todas as publicações, ou como o ateliê da Tonha, faça as anedotas, a anedota do dia. Pronto, as pessoas quando veem aquele tipo de publicação já sabem, já param, já leem. Mantenham ou sempre o mesmo estilo, ou mudem de estilos. Eu gosto de mudar e experimentar coisas. Mantenham a mesma, enfim, a constância. Nem todas as publicações são para vender, não queira vender em todas as publicações, ok? Não necessita de aparecer sempre com elegância. Não vá atrás de modas. Às vezes há umas modas que deixas passar. Encontre o seu estilo, aquilo em que se sente bem. Deixa as modas, deixa as trends, deixa as tendências. Às vezes convém estudá-las. Tendência é uma coisa diferente das modinhas. Se não tem vocação para diretos, não os faça. Andai agora aquela modinha dos diretos das pessoas a fazerem crochê. Quando eu digo diretos, não é só os diretos de vendas. Se não tem segurança, se não é o seu estilo, deixe. As outras têm sucesso, ótimo. Não temos que fazer tudo o que as outras fazem. E eu, na brincadeira, já estou com vídeo com 28 minutos. Ai meu Deus, isto é incrível. Eu prometi a mim mesma que os vídeos iam ser mais pequenitos. Mas pronto, já aqui fica, já tem muito material. E há outra coisa, a criatividade, eu já falei no outro dia, e se calhar as pessoas às vezes, esses vídeos passam-nos assim um bocadinho ao lado. Não é um dom, é uma ginástica, é um treino. Às vezes eu já estou tão habituada nisto, que às vezes vejo uma imagem de outra coisa estapafúrdia que não tem nada a ver com crochê. E que me dá um clique, me dá um vibe, que me dá um... chamem lá o que vocês quiserem. Cai uma ficha para uma publicação para mim. Às vezes vou na rua, vou ver uma publicidade, eu não vejo televisão a quase, mas outra coisa qualquer, o YouTube, um vídeo que não tem nada a ver. E depois gosto das cores, gosto da ideia, gosto de... Ok, isto é um treino, custa começar, mas depois... Vamos lá, ok? Aqui ficam.
Vão deixando, podem mandar mensagens, não tem problema nenhum, com dúvidas, ou vão deixando de preferência nos comentários, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, e se houver muitas dúvidas parecidas, eu venho fazer um vídeo, tá bom? Até uma próxima, beijinhos!